Ninguém em 10.000 anos de história gravada terá sido tão amplamente conhecido através do mundo inteiro em seu tempo como Charlie Chaplin. Eu vim conhecer Charlie Chaplin quando eu era menino, um pouco antes dele se juntar a meu pai e a mãe adotiva Mary Pickford como parceiro na criação da United Artists Company. Eu tenho sido seu fã desde então. O que se torna indiscutível é que Charlie Chaplin, com sua imagem de vagabundo, conseguiu inigualável impacto e atingiu os corações da grande massa popular em todos os lugares. Por todos esses gloriosos, enriquecidos momentos, essa respeitosa narrativa dos primeiros tempos serve também como modo de dizermos obrigado, Carlitos. A figura patética caminhando pela estrada solitária deu mais prazer às pessoas do que qualquer outro homem que já viveu. Por mais de meio século, cada nova geração descobriu este camarada engraçado colocando em seu coração. Esta é a história de como Carlitos, o vagabundo, que passou de um simples palhaço para o que Gilbert Fields chamou de o homem universal dos tempos modernos. Hannah, com o nome artístico de Lily Harley, repentinamente perde sua voz. E quando se esforça para sustentar a família, sua saúde debilitada é atingida. Um dia, o jovem Charles retorna à sua casa sombria de Pownall Terrace e encontra sua mãe sozinha e doente. Então resolve levá-la para um hospital. Largados sozinhos num bairro pobre de Londres, Kennington, Charles e seu meio-irmão mais velho, Sidney, vivem como garotos tirados dos romances de Dickens, mantendo-se vivos através de biscates peculiares, dançando nas ruas, vendendo papel, tal qual esses garotos. À sua volta, ele vê vagabundos, pessoas elegantes, tiras e desordeiros. Assim, mais do que seu mundo, esta é sua escola. Aos 8 anos de idade, ele é membro dos 8 rapazes do Lancashire como sapateadores de tamancos. Em 1900, com 11 anos, Charles começa a atuar nos palcos de Londres. Enfim, o sucesso lhe chega com a peça Sherlock Holmes, onde ele aparece com o notável teatrólogo e ator americano William Gillette, no papel de Billy, o mensageiro. Charles passa a viver em função das peças. Aos 16 anos, ele se junta ao Casey Skirt Circus, num ato em que os jovens personificam pessoas famosas. Charles faz o teatro vir abaixo com sua caracterização do Dr. Walford Buddy, um notório médico charlatão. Ele agora começa a trocar o drama pela comédia. Quando Sidney Chaplin se torna um comediante de sucesso com a famosa companhia Fred Carnell, começa a persuadir seu chefe para arranjar um trabalho para seu irmão menor. Charles, mesmo sem muitas oportunidades, logo mostrou seu talento natural para a comédia e lhe é dado o papel principal numa breve comédia chamada Patinando. Outro jovem comediante na peça é Arthur Stanley Jefferson, mais tarde alcançando a fama como Stan Laurel, de O Gordo e o Magro. Em 1910, a trupe de Carnell faz uma turnê pela América e Chaplin está entre os escolhidos para ir junto. Como ele agora é o principal comediante da companhia, passa a receber um salário considerável de $75 por semana. O primeiro da esquerda é seu substituto, Stan Laurel. Da Broadway para Los Angeles, a companhia teatral de Carnell viaja pela América por 3 anos. Seu maior sucesso é a famosa pantomima Pássaros Chilreantes. Na América, o título é mudado para uma noite num music hall inglês. O público vê um show dentro de um show, com Chaplin no papel de um cavalheiro bêbado sentado na plateia, que continuamente importuna e interrompe os atores. Na
versão dessa peça para filme, Chaplin também representa o desordeiro na galeria. Pessoas importantes passam a tomar conhecimento do talentoso palhaço na obra de Carlo. Mack Sennett, fundador da Keystone Film Company, fica bastante impressionado com a performance de Chaplin e sua brilhante pantomima. Quando Mack Sennett toma conhecimento de que seu astro consagrado, Ford Sterling, está prestes a deixar o estúdio, ele se lembra do cômico de Carlo e faz ao inglês uma oferta que ele não pode recusar. Em dezembro de 1913, Chaplin vai para Hollywood com um contrato de 1 ano, iniciando com o dobro do salário de Carlo, $150 por semana. Num lugar cercado por fazendas, ergue-se a Keystone Studio, a fábrica de risos de Mack Sennett em Glendale, Califórnia. Percebendo sua completa ignorância com respeito às técnicas de filme, Chaplin não teve coragem para entrar no estúdio por vários dias, até que recebe um comunicado exigindo sua presença. Sennett fica chocado quando percebe que Chaplin é bem mais novo sem maquiagem. Está com 24 anos, mas sua juventude será escondida atrás de um bigode caído e de um monóculo. Esta é a primeira aparição de Chaplin em fita. Com auxílio de seu talento natural e sua experiência no palco, a personalidade de Chaplin já irradia-se nas telas. O diretor do filme Carlitos Reporter é Henry Lehrman, que também atua como protagonista. Nessa história, ele fica constantemente frustrado pelas tramas de Edgar English, como Chaplin é chamado. Longe das câmeras, o diretor Lehrman fica continuamente discutindo com Chaplin, que prefere demorar mais, porém ter uma refinada pantomima, do que uma avoada palhaçada que é a marca das comédias de Keystone. Chaplin já conhece o potencial cômico de uma bengala. Um profético crítico do Moving Picture World escreve: o inteligente ator que faz o papel do atrevido e excelente trapaceiro é um cômico de primeiríssima classe que atua com uma naturalidade própria. Mas o estúdio considera o filme um fracasso e Sennett começa a achar que cometeu um grande erro quando chamou Charlie Chaplin para os filmes.
Mais tarde, Chaplin é mandado fazer um filme improvisado numa corrida automobilística para crianças em Venice, Califórnia. Procurando uma nova imagem e até maquilagem, Chaplin, no momento de inspiração ou sorte colossal, surge com esse tipo. Nesse raro filme, aparece pela primeira vez o vagabundo. Cada peça do seu traje foi emprestada do guarda-roupa de um outro comediante de Keystone. Chaplin já havia usado uma vez uma roupa parecida numa casa de espetáculos inglesa quando substituiu um ator doente que fazia o papel de um vagabundo. As brigas constantes atrás das câmeras entre o diretor Lerman e Chaplin sobre como as comédias deveriam ser podem ter inspirado esse entusiástico pontapé diante da câmera. O estúdio não fica satisfeito com o recente personagem de Chaplin, mas o público logo toma simpatia pelo novo e engraçado sujeito. Ford Sterling, que estava praticamente saindo da Keystone, tenta recuperar o guarda-chuva que ele empresta a uma jovem dama possessiva. Chaplin, o principiante, atua ao lado do homem, o qual ele irá substituir nesse filme chamado Dia Chuvoso. Alguém sempre acaba caindo no Lago Echo de Hollywood nesse tipo de comédia. Chaplin parece agora mais à vontade com o frenético ritmo das comédias de Sennett. Aqui ele usa alguns números antiquados que aprendeu com a companhia de Carlo. As esperanças de Sennett são reanimadas uma vez que Chaplin consegue manter-se diante de um cômico veterano e sua parceira possessiva. Como muitas comédias de Sennett, Carlitos Banca o Tirano é filmado nas localidades de uma pista de corridas perto do estúdio. De volta aos trajes de Edgar English, Chaplin aparece usando um cavanhaque, assemelhando-se com a imagem de Ford Sterling e representando bem melhor que ele. A estrela do filme é Mabel Normand, de 20 anos de idade, a mais popular atriz cômica do cinema e diretora do filme também. Quando Chaplin se nega a seguir suas ordens, Sennett intervém como pacificador e acalma Chaplin com a promessa de dar a ele a chance de escrever e dirigir seus próprios filmes. Essa ocasional promessa provavelmente salva a carreira artística de Chaplin. O primeiro filme que Chaplin dirigiu a si próprio é Bobote em Apuros. E o caráter do vagabundo começa a ter vida na tela. Chester Conklin é o pequeno garçom com um enorme bigode. E o freguês valentão sentado é Max Twain. O patrão quer que você experimente o leitão. Fora. Engano meu, senhor. Algum pedido? Traga-me uma cidra forte.
próprio diretor, os primeiros sinais de um novo personagem começam a emergir e Carlitos se torna uma simpática figura humana. Esse é o modo de Chaplin fazer rosquinhas fritas. Dinamite e pastel é o primeiro grande sucesso de Chaplin na Keystone. Tortas francesas sortidas. Limpe o forno. Hoje é quarta-feira de cinzas. Macio. Parece que o nosso herói não consegue tirar a massa das costas. Chester Conklin estava no primeiro filme de Chaplin e encorajou o frustrado novato quando ele pensou em desistir dos filmes. 25 anos depois, Conklin ainda estará atuando com Chaplin nos seus grandes clássicos Tempos Modernos e O Grande Ditador. Largue tudo e desça já aqui. Mabel Normand é uma infeliz dona de casa e Carlitos é o pai, quando ele representa sua primeira cena como criança em Um Engano. O vaidoso pai se deita confortavelmente no berço da criança e dá a Júnior uma arma carregada para ele brincar. Em pouco tempo, seus filmes tomam caminhos inversos, pois Mabel Normand agora segue as direções de Chaplin pacificamente.
Chaplin aparece imitando mulher em Carlitos Croquette. Ele faz o papel de um impertinente ator que vive sendo atacado pelo diretor Charles Murray. Carlitos retorna vestido como uma atriz paqueradora e, assim, o diretor fica muito interessado nos seus talentos. Nessa época, os atores do vaudeville que se caracterizavam de mulher, como o amigo de Chaplin, Julian Eltinge, eram muito bem pagos. Carlitos convida o público a participar da comédia com um piscar de olhos, pois o esperto diretor está prestes a ter uma grande surpresa. Na farra, Carlitos e o famoso palhaço Roscoe Arbuckle são apanhados por suas mulheres numa tremenda bebedeira. Os dois companheiros seguem direto para um lugar calmo e tranquilo, que é, inevitavelmente, o Lago Echo. Num final memorável, os dois parceiros finalmente acabam passando a noite na cidade, desligados de tudo. No decurso de 1914, Mack Sennett produz a primeira comédia de longa duração no mundo, O Casamento de Carlitos, estrelando Mary Dressler como uma inocente fazendeira e Chaplin, um vigarista da cidade. Seu cauteloso pai é Max Swain. Chaplin representa um astucioso trapaceiro no campo que descobre que o pai de Tilly tem uma verdadeira fortuna guardada. Mary Dressler repete seu brilhante papel nesse seu primeiro filme na Broadway. O cidadão vigarista planeja cortejar a inocente Tilly, mas ela fica longe do sedutor Carlitos. Eles fogem para a cidade grande, onde se casa com Tilly, depois que ela herda a fortuna. Tentando entrar para a alta sociedade, eles dão um generoso baile. Mabel Normand se finge de empregada e é parceira de Carlitos para arquitetar um crime. Agora, Tilly, mais sofisticada, faz uma grande entrada num estonteante vestido rodado. Enquanto Carlitos se mistura com os convidados. Chester Conklin é o convidado que recebe uma atenção especial de Carlitos. Tilly e Carlitos dão uma demonstração da última moda em dança: o tango. Esse longa-metragem de comédia burlesca é um grande sucesso internacional e, de certo modo, afirma Chaplin como um astro cômico mundialmente famoso. Em O Passado Pré-Histórico, Chaplin caricatura o filme Na Idade da Pedra de David Wark Griffith, A Origem do Homem. Na Idade da Pedra,
o vagabundo é conhecido como Wektin, mas ele está proscrito daquela sociedade. Max Swain faz o papel do rei Lowbrow. As belezas de Sennett formam seu harém. Este é o último filme de Chaplin sob seu contrato com a Keystone. O rei, agradecido, convida Wektin a ir à sua casa para conhecer a família. Uma das meninas do harém do rei Lowbrow, uma beleza com retalhos de trigo, troca olhares com Wektin. Mas o rei não pensa em dividir sua riqueza. Enquanto Wektin e sua bela primitiva trocam conhecimentos, o ciumento rei volta e os apanha na caverna. Lowbrow logo irá descobrir se Wektin também tem um cérebro fraco. Em 12 semanas trabalhosas, Chaplin faz uma média de 30 breves comédias e passa do obscuro vaudeville para ser o personagem mais conhecido nas fitas. Por toda a América, famílias ansiosas vão aos cinemas para ver o último Charlie Chaplin. Sendo descoberto primeiramente pelas crianças, ele logo se torna o favorito dos adultos também, que começam a ver por trás das suas cambalhotas um coração bem humano. Ainda é o ano de 1914 e os jornais da tela mostram os últimos acontecimentos da Grande Guerra que está engolindo o continente. Em plena destruição da Europa, as comédias de Chaplin proporcionarão aos soldados e civis uma rápida fugida da cruel e infinita matança. Os pensamentos na guerra são esquecidos, ao menos por alguns minutos, assim que Carlitos aparece na tela. A plateia fica torcendo para que o corajoso sujeito, de alguma forma, consiga sobreviver às fortes pancadas da vida. Aos 25 anos, Chaplin começa a preencher seu destino artístico. Ele assina um contrato com a S&A Company por um bônus de $10.000 e um salário de $1.250 por semana. Um pouco depois de um ano nos cinemas, ele já é proclamado o maior comediante do mundo. O primeiro filme de Chaplin na S&A, uma sátira feita aos cinemas, chamada Seu Primeiro Emprego, é produzido em Chicago com Ben Turpin no elenco. Apesar de já estar dirigindo a si próprio, seus próximos filmes ainda serão típicas comédias de Keystone. Nesse filme, Carlitos Policial, Chaplin introduz uma forte dose de ironia nas suas comédias e faz algumas críticas sarcásticas sobre a vida e sociedade, coisa nunca antes experimentada nas comédias.
Um falso profeta vê um provável trouxa. Deixe-me ajudá-lo a tomar o caminho certo. O falso profeta conta a coleta que fez de Carlitos. O vendedor de frutas é Leo White, um ótimo tipo de comediante que Chaplin soma ao seu grupo de atores que irá trabalhar com ele durante anos. O falso profeta descobre um novo trouxa. Um legítimo pregador decide que Carlitos é um sujeito digno do seu sermão. Deixe-me ajudá-lo a tomar o caminho certo.
Carlitos novamente atua com Ben Turpin em Carlitos se Diverte, filmado em Niles, Califórnia, perto de São Francisco. Procurando uma estrela adequada, Chaplin é informado por Karl Strauss, que frequentava o Tate's Café, sobre a adorável Edna Purviance. Com apenas 19 anos, Edna será a atriz principal em todos os filmes de Chaplin nos próximos 8 anos. E permanecerá na folha de pagamento do estúdio pelo resto de sua vida. Essa é a primeira vez que Carlitos fica encantado pela admirável Edna. Carlitos está constantemente lidando com mulheres fascinantes como essa mulher que se esconde sob o véu. O vagabundo é um incurável romântico, sempre procurando seu amor perfeito, embora seus pés grandes o façam mais engraçado do que amorável. Carlitos conhece mulheres bonitas nas mais incríveis situações. Seu companheiro é Leo White, cuja especialidade é representar excitáveis nobres franceses. Carlitos escolhe sua arma. Carlitos tem o hábito de sentar nos chapéus caríssimos dos cavalheiros. Nesta cena, Carlitos atua muito mais com as pálpebras. As mulheres na vida de Chaplin são de todos os tamanhos e formas. Novamente, Carlitos se apaixona por Edna. O pai de Edna e seu noivo Leo descobrem o encontro deles no parque.
assaltantes decidem fugir. Entre aí. Precisamos achar um vigário. De que maneira melhor em 1915 do que no modelo T, como era popularmente chamado esse carro? Mas primeiro eles têm que fazer essa geringonça funcionar. Carlitos finalmente descobre como funcionar o carro. Com uma moeda. O Vagabundo é considerada a primeira comédia clássica de Chaplin. O estilo desse tremendo camarada veio agora completamente à tona. Edna faz o papel da filha de um fazendeiro. O faminto vagabundo fica extremamente tentado a apanhar o dinheiro. Mas Carlitos é tão bondoso que não resiste às lágrimas da adorável e indefesa garota. Carlitos educadamente dá adeus a Edna e sai correndo à procura de um lugar para esfriar-se. Carlitos deleita sua convalescência aos cuidados de Edna. Mas seu sonho idílico é logo interrompido quando o elegante namorado de Edna retorna da cidade. Aqui, Chaplin coloca pela primeira vez o sofrimento nas suas comédias, uma combinação que será a alma dos seus grandes filmes no futuro.
Carlitos compreende que Edna jamais irá se interessar por um pobre vagabundo. Pensei que a sua delicadeza fosse amor, pois eu não o havia visto. Mais uma vez, Chaplin faz diferente. Ele encena literalmente com as costas para a câmara. O vagabundo que irá tocar o coração do mundo acaba de chegar. Três anos depois que Chaplin deixa a companhia S&A, eles divulgam um filme chamado Carlitos em Apuros, inteligentemente agregado a cenas retiradas de filmes realizados com Chaplin. Inclui também sequências do filme Vida, no qual Chaplin participa apenas da primeira parte, uma vez que não lhe permitiram concluí-lo. Edna faz o papel de uma sobrecarregada ajudante de cozinha. Na intenção de preencher as lacunas da história, cenas adicionais são usadas em 1918, utilizando os mesmos atores que estavam no filme original. Aqui, Carlitos joga fora o lixo, em 1915. Este sendo despejado sobre a cabeça de Leo White, em 1918. Aqui é uma pobre moça que precisa da ajuda de Carlitos, um tema que Chaplin foi desenvolver mais tarde com os grandes sucessos como O Garoto e Tempos Modernos. Nesta cena, que é tirada de outro filme seu, Carlitos Policial, o vagabundo passa a noite num cortiço. Aqui, Carlitos dirige o filme primeiro com um ritmo acelerado, um truque que mais tarde ele decide tirar do filme. Um sujeito estranho entra e resolve roubar os negligentes. Esta é uma sequência que poderia ter aparecido de um clássico de Chaplin, que aqui tenta proteger suas pequenas coisas do ladrão.
sujeito resolve dar um fim a Carlitos quando os policiais chegam. E aí começa um balé de pancadas. Observe essa cena com atenção. O incrível jovem Oliver Hardy leva sua garota para dar um passeio no parque. Leo White é novamente um vilão vagabundo. Mais uma vez o vagabundo chega para salvar a donzela do perigo. Terá Chaplin voltado a fazer comédias no parque no estilo da Keystone? Não, esse não é Charlie Chaplin. É um imitador chamado Billy West. Chaplin se torna tão popular que por toda Hollywood inúmeros imitadores estão sendo filmados, tentando tirar proveito da moda Chaplin. Embora ele seja um admissível Carlitos nas tomadas de longe, quando a câmera dá um close, a semelhança acaba. Outro imitador é Billy Ritchie, que também é formado pela companhia Fred Karno na Inglaterra. Ele alega ter criado a figura do vagabundo e acusa Chaplin de tê-lo imitado. Mas sua atuação fala mais do que suas palavras. Esse incompatível e barrigudo vagabundo não é outro senão o meio-irmão de Carlitos, Sidney, que põe a Keystone também na corrida das imitações de Chaplin. Embora ele possua pouca semelhança com Chaplin, Sidney está ajustado num casaco apertado, com calças folgadas e bengala. E aqui ele pega emprestado de Carlitos o trejeito próprio de levantar seu chapéu. Em 1916, a moda Chaplin atinge o máximo. No meio universal dos filmes mudos, ele é o primeiro ator que capta a imaginação do público mundial. Uma música atrás da outra de autoria de Chaplin é publicada. Até compõe uma marcha para John Philip Sousa. Na Europa, ele é afetuosamente chamado de Charlotte. E no período de guerra na Itália e nas revistas de histórias de terror, os jovens leem pequenas aventuras de Charlotte. O vagabundo é imortalizado em comédias em quadrinhos diariamente. É a primeira vez que um personagem do cinema é tão honrado. O público não se cansa dos seus filmes. Carlitos se torna um astro de uma série de cartoons desenhados por Pat Sullivan, que mais tarde cria o Gato Félix. Todos os seus famosos maneirismos são duplicados em desenhos animados. A célebre atriz Minnie Maddern Fiske escreve o primeiro artigo sobre o trabalho de Chaplin no Harper's Weekly, descrevendo-o como um extraordinário artista e também um gênio da comédia. Revistas de cinema publicam romances de versões de seus filmes e aos 27 anos de idade, ele é aclamado universalmente como o homem mais engraçado do mundo. Sidney, agora empresário de Chaplin, negocia um inédito contrato com a companhia Mutual. Chaplin recebe um bônus de $150 mil e $10 mil por semana, sendo assim o artista de cinema mais bem pago do mundo. Ele irá criar uma série de curtas-metragens, clássicos da comédia, que estão ainda a entreter as plateias até os dias de hoje. Em Rink de Patinação, Chaplin revive seus primeiros ensinamentos na Karno e dá uma esplêndida demonstração de sua elegância e agilidade num cômico balé sobre rodas. O enorme Eric Gamble passa a fazer parte da trupe de Chaplin.
Outrora, com a Doyle Carter Gilbert e Sullivan Company em Londres, Campbell prova ser um perfeito vilão para atuar com seu oposto, o pequeno Carlitos. Aquele homem está me incomodando. Carlitos, espere. Eu irei ajustar contas com ele. Em apenas um ano, Edna Purviance desenvolve uma excelente performance sob a direção de Chaplin. Começa um incomparável duelo sobre patins. Chaplin acrescenta novos movimentos à bengala, como nos seus primeiros filmes. Um dos mais famosos filmes de Chaplin começa com Carlitos tentando andar no convés de um dos navios mais instáveis do mundo. Edna também está a bordo. Carlitos se une a um grandalhão russo, interpretado por Albert Austin, outro veterano da Carno, que se junta à companhia de Chaplin. Carlitos descobre que o mal do mar é uma doença contagiosa. O marinheiro chama para o jantar, o que logo cura os enjoos. A mulher gorda é Henry Bergman, que será amigo e assistente de Chaplin nos próximos 30 anos.
esta cena famosa. Carlitos e seu amigo dividem a mesma tigela de sopa. Novamente, o vagabundo se apaixona à primeira vista. Depois do jantar. Enquanto conta seu pé de meia para começar num mundo novo, Carlitos é incomodado pelo seu amigo eslavo com dor no estômago. Chaplin usará tais efeitos visuais 50 anos depois em A Condessa de Hong Kong. A mãe perde o seu dinheiro. Seu batedor de carteiras. Moça, vem aqui. Edna compreende que o bondoso estranho tentou fazer uma boa ação no anonimato. Rua da Paz, um dos mais engraçados e perfeitos curta-metragem produzidos por Chaplin, mostra um pouco do bairro pobre de sua infância. O vagabundo tenciona começar uma nova vida do outro lado da lei.
novo recruta parece bastante promissor a ajudar o capitão da polícia. A sua ronda é na Rua da Paz. Designado a fazer uma violenta batida num violento bairro da cidade, Carlitos vai disposto a restabelecer a lei e a ordem. O recruta não causa grande impacto às pessoas. Eric Campbell é novamente o brigão enorme que aterroriza a vizinhança. O pequenino Davi, Carlitos, confronta-se com Golias, o gordão desordeiro. Aqui o diretor Chaplin faz a câmera se mover com os atores, uma inovação no modo de filmar em 1916. Essa é uma das cenas mais importantes com Eric Campbell, em Rua da Paz. Esse ator o acompanhará nos próximos 36 anos, inclusive no filme Monsieur Verdoux. Vou telefonar para a polícia.
A vida mostra que é inevitável a vitória do cérebro sobre o músculo e do bem sobre o mal. Em 1917, a América entra na guerra para acabar com as guerras. Em seu estúdio, Chaplin se une ao seu melhor amigo e futuro parceiro, Douglas Fairbanks, num divertido desfile. Aqui estão os dois, juntos com o promissor peso pesado, Jack Dempsey, desempenhando uma cômica manobra para a marinha de Mare Island, Califórnia. Chaplin descobre que sua popularidade como militar está no auge. Bancando o maestro, Carlitos experimenta comandar a banda da Marinha. Chaplin tem uma luta de mentira com Dempsey, enquanto Douglas Fairbanks entra nela bancando o juiz. Chaplin viaja pelo país como representante da terceira campanha dos Bônus da Liberdade. Em Nova York, Teddy Roosevelt fala para uma multidão de 30 mil pessoas. Ele é ajudado pelas mais famosas personalidades de Hollywood. Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, e a namorada da América, Mary Pickford. O trio consegue, com suas solicitações, vender mais de 40 milhões de dólares em bônus. Chaplin volta ao estúdio, onde produz esse filme, Bônus, um filme publicitário baseado na campanha da libertação. Chaplin experimenta o novo. Agora estiliza um cenário com figuras em branco, dando contraste com fundo preto.
flecha do Cupido acerta em Carlitos, fazendo-o ficar apaixonado. Os temas que unem os esboços do filme são os vários tipos de ligações que Carlitos encontra. Primeiro, os laços do amor. Depois, a única vez que isso acontece nas telas é quando Carlitos encontra os laços do matrimônio. Finalmente, Carlitos descobre a importância dos bônus da liberdade. Kaiser é representado por Sidney Chaplin. Carlitos dá uma demonstração visual de como os bônus da liberdade irão derrubar o Kaiser. Bônus da liberdade. A guerra é finalmente vencida e a amizade que se desenvolveu entre Chaplin, Fairbanks e Pickford durante suas viagens no tempo da guerra irá continuar agora com a paz. Em 1919, numa época em que todos procuram monopolizar a indústria de filmes, esse trio assegura sua independência profissional, criando a United Artists Company. Alguém comentou ironicamente: os lunáticos estão dirigindo o hospício. Mas os três grandes pioneiros e artistas provam ser astutas pessoas de negócio. E a United Artists se torna uma das mais triunfantes e importantes companhias cinematográficas do mundo. Charlie Chaplin volta para casa, a terra que ele mais ama. Em 1921, após usar de toda a sua criatividade na realização do seu primeiro filme de longa-metragem, O Garoto, Chaplin fecha seu estúdio e retorna à sua casa na Inglaterra pela primeira vez desde seu sucesso fenomenal. A antiga rua de Londres, abandonada, e o asilo são agora um mundo de celebridades e milionários famosos. Aqueles que da insignificância passaram a ser assunto nas notícias do mundo. O povo britânico dá a Charlotte uma calorosa festa que só pode ser comparada à celebração pela trégua depois da Grande Guerra. Com sua triunfante volta à sua terra natal, a famosa história do século atinge seu clímax. Aos 32 anos, Chaplin já alcança seu apogeu em criatividade e popularidade. A seguir, vêm suas maiores realizações artísticas, cada uma levando anos para ser produzida. Em Busca do Ouro, O Circo, Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador e outros. E tão inacreditável deveria parecer a ele esses momentos, como também seriam perturbados e tumultuados daí por diante. Até que finalmente obteve a paz no lar com sua família na Suíça. Milhões de pessoas continuam desfrutando a arte universal cinematográfica. E esses divertidíssimos filmes do meado do século podem ser preservados por futuras gerações enriquecidas por essa eterna comédia humana. Eles também verão a si próprios espelhados nesse corajoso vagabundo que, com seu espírito e confiança própria, de algum modo consegue controlar a desgraça nesse mundo tão ameaçador.
mais de 70 anos, Charles Spencer Chaplin faz sua própria corrida com sua figura. Levantando o desafio da criação, esforça-se na perfeição como ator, escritor, diretor e compositor. Ele usa a arma do riso para atacar os demônios que ele vê em nossos tempos. Mesmo numa época avançada, quando o homem ficará satisfeito com uma simples risada, sua incansável imaginação o manterá na corrida, criando. Ele é certamente um homem raríssimo. Vagabundo mais amado do mundo, Carlitos, e o enigmático, delicado gênio que o criou, fez arte fora dos filmes de comédia. Como Alexander Woollcott disse, como ele não conhecemos ninguém, e é improvável que conheçamos outro. Mas já que precisamos rir, ele deixa para a humanidade uma grande contribuição nesse seu invencível espírito otimista.